Oi pessoal, hoje vamos entrar no segundo capítulo desse curso de mecânica quântica e vamos começar vendo os estados estacionários. Até o momento, temos visto uma função psi maiúsculo, vou escrever maiúsculo agora, que depende da posição e do tempo. E essa função de onda, temos visto suas propriedades e calculado algumas variáveis, quantidades de interesse, sobretudo valores esperados de variáveis dinâmicas. Mas até o momento não temos visto como calcular essa função de onda. Obviamente, para calcular ela, precisamos utilizar a equação de Schrödinger dependente do tempo, cuja expressão está aqui na minha direita. Essa expressão, essa equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial. Ela tem variáveis posição e variável tempo, e ela tem as derivadas como as funções mesmo. Então, para resolver essa equação, né, para um determinado potencial que pode depender da posição e do tempo, dado o potencial, então podemos resolver a equação de Schrödinger e encontrar essa função de onda. Mas para facilitar a nossa vida, vamos considerar que esse potencial depende apenas da posição. Então, esse potencial é independente do tempo. E para resolver essa equação, eu vou utilizar o método, que é a primeira abordagem que os físicos, com que os físicos enfrentam uma equação diferencial parcial, que é o método de separação de variáveis. Separação de variáveis, que consiste em expressar a função, essa função de onda, né, maiúscula, como uma parte que depende apenas da posição vezes uma parte que depende apenas do tempo. Essa parte que depende da posição é também um psi, só que é minúsculo, tá? Para não confundir, essa daqui é maiúsculo e o outro é minúsculo. Então, esse método de separação de variáveis, ele me dá as soluções, eu vou chamar elas de soluções separáveis. E vou guardar isso aqui no meu script. Então, eu vou expressar, utilizando o método de separação de variáveis, eu vou expressar essa função de onda que depende da posição e do tempo como uma função que tem uma parte que depende da posição e outra que depende do tempo. Tá? E nesse ponto você vai talvez me questionar por que a gente vai escolher esse tipo de solução, se esse tipo de solução é só uma parte do grande número de possíveis soluções dessa equação de Schrödinger. Daqui a pouco vamos ver que existem três razões pelas quais essas soluções são soluções de interesse. Tá? Vamos demonstrar por que elas são importantes, esse tipo de soluções separáveis. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora é substituir, ao invés de colocar esse psi maiúsculo na equação de Schrödinger, vou colocar essas soluções separáveis e vamos ver o que acontece na equação de Schrödinger. Como você pode ver, na equação de Schrödinger, você tem uma parte que é uma derivada em função do tempo e outra parte que tem uma derivada, segunda derivada em função da posição. Então, eu vou calcular aqui a parte que é a derivada em função do tempo de psi maiúsculo de x, t, isso vai ser igual a derivada em função do tempo
de... Agora eu vou substituir as soluções separáveis. Psi de x vezes φ de t. Nesse caso, como eu estou derivando em função do tempo, esse termo aqui ele é constante, ele pode sair da derivada. E vou ter aqui psi vezes derivada de φ em função do tempo. Tá? Agora vou calcular a segunda derivada em função da posição. Isso aqui é maiúsculo também. Isso vai ser igual a... agora, derivada ao quadrado em função de x ao quadrado de psi de x φ de t. É isso. Agora, nesse caso, esse termo vai ser o constante. Ele pode sair fora. E vou ter aqui derivada ao quadrado em função de x ao quadrado de psi vezes o φ. E eu vou substituir essas duas expressões dentro da equação de Schrödinger. E vou ter que I vezes H cortado, psi vezes derivada de φ em função do tempo é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes derivada ao quadrado de φ em função de x ao quadrado vezes φ mais o potencial vezes psi. Mas esse psi é igual a o psi minúsculo vezes o φ. Então, psi minúsculo vezes o φ. Agora vou dividir tudo por psi vezes φ. E vai ficar assim. IH cortado vezes 1 sobre φ, derivada de φ em função do tempo é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi, vezes derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, vezes o φ já desapareceu, mais o potencial. Esse potencial, tínhamos assumido que ele só depende da posição, né? Então, aqui podemos reconhecer que esse primeiro termo é apenas uma função do tempo. E esse segundo termo aqui é uma função apenas da posição. E para esses dois caras serem iguais, né, já que um depende do tempo e outro apenas da posição, então a única maneira deles serem iguais é que eles sejam constantes. Igual a uma constante. E eu vou chamar essa constante, por enquanto, de E. Depois você vai entender por que eu chamo essa constante de E maiúsculo. Tá? Então, se esse primeiro termo é igual a E, e esse segundo termo também é igual a E, eu posso separar eles dois e obter duas equações. Então, vou colocar aqui, eu vou fechar aqui minha equação de Schrödinger. Não, mas antes, não, eu vou fechar aqui esse scratch que está me atrapalhando. Então, vamos aqui. A primeira equação seria IH cortado, 1 sobre φ, derivada de φ em função do tempo é igual a E. A primeira equação. E a segunda seria igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre psi, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais o potencial é igual a constante E. Tá? Essas duas soluções, vou botar assim bem longe, essas duas equações são duas equações diferenciais ordinárias. É mais simples resolver elas do que a equação diferencial parcial, né? Cada uma depende apenas de uma variável. Então, essa primeira equação ela é bem simples de resolver. Vamos colocar aqui, então, eu teria que derivada de φ em função de t vai ser igual a o i passa para o outro lado a dividir, tinha 1 sobre i, vai dar menos i.
o E fica aí na sua posição. O H cortado passa dividindo, né? E o φ passa multiplicando. Então, isso aqui é a derivada da função ψ em função do tempo, igual a uma constante vezes a própria função. A solução dessa equação é bem simples, né? Φ dt, né? Depende apenas do tempo, vai ser igual a uma exponencial v elevado a esse termo aqui que eu coloquei em círculo, menos i e sobre h cortado vezes o tempo. Isso aqui poderia estar multiplicado por uma constante, mas eu vou obviar, vou omitir isso, porque eu vou utilizar essa constante quando eu resolver a outra parte. Tá? Então, encontrei o valor de φ, que é esse aqui. Tá? A segunda equação, nela eu vou multiplicar vezes o valor ψ e vou ter dessa maneira: h quadrado sobre 2m derivada ao quadrado de ψ em função de x ao quadrado mais v ψ é igual a E ψ. E essa equação ela é conhecida como a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, para encontrar a função de onda, né, dependente do tempo, x vezes t, ela tínhamos visto, né, que era igual a ψ de x vezes o φ de t, onde isso ficaria assim: ψ de x vezes e a menos i e sobre h cortado t. Então, como eu procederia para resolver isso? Primeiro, eu preciso ter um potencial, né? Um potencial que tínhamos visto que ele depende da posição apenas. Dado esse potencial, eu coloco ele aqui na equação de Schrödinger, independente do tempo, e encontro a função de onda, essa função que é independente do tempo, né? E substituo aqui. E multiplico ela por essa exponencial, que é a parte dependente do tempo. Então, nas seguintes aulas, eu vou resolver essa equação de Schrödinger independente do tempo para diferentes potenciais. Tá? E a partir daí vou encontrar a solução dependente do tempo. E aqui você vai me perguntar, mas que de interessante tem essas soluções separáveis? Por que elas são importantes? Porque omitimos todos os outros tipos de soluções. Nos concentramos apenas em esse tipo de soluções, as soluções separáveis. Então, essa pergunta tem 3 respostas. Tá? E vamos analisar as três respostas. A primeira delas é que essas soluções separáveis, elas são estados estacionários. A segunda é que esses estados estacionários têm energia total definida. E a terceira resposta é que a solução geral da equação de Schrödinger, dependente do tempo, ela pode ser expressada como uma combinação linear dessas soluções separáveis. Então, vamos analisar cada ponto. Elas são, então, essas soluções separáveis são estados estacionários. Escapou aqui o meu tablet. Estados estacionários. Por que são estados estacionários? Então, tínhamos visto, né, que essa função de onda, x vezes t, ela é expressada como ψ de x vezes e a menos i
E sobre H cortado T. Tá? São estados estacionários porque quando calculamos ou a densidade de probabilidade ou qualquer valor esperado de qualquer variável dinâmica, esses resultados serão independentes do tempo. Então, isso aí podemos demonstrá-lo rapidamente. Primeiro, a densidade de probabilidade. Ela é igual a o complexo conjugado vezes o valor da função de onda. Se eu tirar aqui o complexo conjugado, vou ter complexo conjugado de x, de psi, perdão, vezes I positivo, H cortado T. É isso vezes a função de onda em x vezes EA menos I e sobre H cortado T. Esse termo com esse termo se anula e eu vou ter então que essa expressão é igual ao quadrado da função de onda independente do tempo, né? Esse termo não depende do tempo. Então é por isso que eu posso dizer que esse termo aqui, a função densidade de probabilidade, é independente do tempo. E o valor esperado também, o valor esperado de qualquer variável dinâmica, tínhamos visto que qualquer variável dinâmica pode ser expressada em função da posição e momento. Isso é igual a integral, né, da função de onda complexa conjugado vezes o operador Q vezes psi de dx. Se aqui substituímos pelas soluções separáveis, eu vou ter assim, isso vezes E aí positivo, né? E sobre H cortado T vezes o operador Q vezes psi vezes E a menos I E sobre H cortado T de dx. Novamente, esse termo e esse termo se anulam. E essa parte aqui também é independente do tempo. Então, qualquer valor esperado de qualquer variável dinâmica é independente do tempo. E por isso, essas soluções separáveis, elas são estados estacionários. O segundo motivo, né, pelo qual elas são importantes, é que eles são estados de energia total definida. O que quer dizer isso? Que quando calculamos o valor esperado do Hamiltoniano, ele vai ser sempre um valor constante. O Hamiltoniano na mecânica clássica, o Hamiltoniano, tínhamos visto que ele representa esse Hamiltoniano que depende é uma variável dinâmica, né? Então podemos representar ele através da posição e do momento. Ele é igual a P ao quadrado sobre 2m mais o potencial, que nesse caso só depende de x, né? Para esses exemplos que estamos vendo. Então esse Hamiltoniano ele representa a energia total da partícula. E ele, na mecânica quântica, podemos representar ele como o seu operador, né? E nesse caso, o x será substituído pelo x e o momento será igual a menos I vezes h cortado derivado em função de x, né? Então, esse Hamiltoniano vai ficar, vou ter então menos I ao quadrado, esse P ao quadrado primeiro, né? Vamos representar ele através do seu operador, né? Operador momento ao quadrado. Vai ser I ao quadrado, vai ser menos 1, H ao quadrado, derivada ao quadrado em função de x ao quadrado, né? E o 2m fica aqui, 2m, né? É isso mais o potencial.
Tá. Então, esse seria o operador hamiltoniano. Simplesmente substituir aqui o P ao quadrado pelo operador momento. Então, encontrei o operador do hamiltoniano e eu posso ver o que ele faz, esse operador, com a função de onda. Eu vou ter assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m, derivada ao quadrado em função de x ao quadrado de psi, mais v psi. Mas se lembramos, esse termo aqui, daqui da equação de Schrödinger independente do tempo, esse termo era igual a esse aqui. Vai ser igual a energia vezes psi. Então, tudo isso é igual a energia vezes psi. Então, o hamiltoniano, o operador hamiltoniano sobre a função de onda é igual a energia vezes a função de onda. Posso calcular, através dessa expressão, então, o valor esperado do hamiltoniano. E isso vai ser igual a integral da função de onda vezes o operador hamiltoniano na função de onda, aqui é complexo conjugado, de dx, né? Essa parte aqui é igual a E vezes psi. O E pode sair da integral e fica a função de onda complexo conjugado vezes a função de onda de dx. E tudo isso aqui é igual a 1, né? Porque essa função é normalizável. Então, o valor esperado do hamiltoniano é igual a uma constante, e essa constante E. É por isso que eu coloquei essa constante lá em cima, né? Coloquei essa constante com a letra E, que o valor esperado da energia total é igual a essa constante E, essa energia. Podemos ir mais longe, podemos encontrar esse operador aqui, que seria o operador hamiltoniano ao quadrado. Ele sobre uma função de onda vai ser igual a operador vezes o operador vezes a função de onda. Isso aqui é igual a E vezes psi, perdão. O E pode sair e vou ter o H chapéu vezes psi. Isso aqui também é igual a E vezes psi. Então, isso vai ser igual a E ao quadrado vezes psi. Para que eu estou calculando isso? Porque eu quero encontrar o valor esperado desse hamiltoniano ao quadrado. Esse valor esperado vai ser igual à integral de psi complexo conjugado vezes o operador hamiltoniano ao quadrado de psi de dx. Isso aqui é igual a E ao quadrado vezes psi. O E ao quadrado sai da integral. E vou ter isso vezes integral de psi complexo conjugado psi derivada de dx. Isso aqui é 1 novamente. Então, isso é igual a E ao quadrado. Eu estou calculando esse cara aí porque eu quero encontrar a variância do hamiltoniano. Essa variância é igual, tínhamos a fórmula, né? A expressão geral é igual ao valor esperado do quadrado do hamiltoniano menos o valor esperado do hamiltoniano ao quadrado. Esse cara aqui é ao quadrado. Isso aqui também é ao quadrado. Então, a variância é zero. O que quer dizer isso? Que qualquer valor que você meça da energia total do sistema vai sempre devolver o valor de E, né? Porque a variância é zero, né? Todos os valores possíveis medidos vão estar concentrados em E. Então, é por isso, né, que esses estados, eles são estados de energia total definida. E essa energia total está dada por essa constante aqui, E. O terceiro motivo pelo qual essas soluções separáveis elas são importantes é que a solução geral da equação de Schrödinger
dependente do tempo, né, ela pode ser expressada como uma combinação linear das soluções separáveis. Como é que é isso? Daqui a pouquinho, na próxima aula, vamos demonstrar que a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, podemos encontrar muitas soluções, infinitas soluções dessa equação de Schrödinger independente do tempo. Digamos, encontramos a primeira solução, depois a segunda solução e assim. Infinitas soluções. Cada uma dessas soluções, veremos que está associada a uma energia, né? Energia 2 e assim. Então, podemos construir a solução separável em cada caso, né? Dependente do tempo, como produto da solução independente do tempo vezes aquela exponencial a menos i é 1 sobre h cortado vezes o tempo. Igualmente para o segundo termo, psi2 de x vezes e a menos i e2 sobre h cortado vezes o tempo. E assim vamos ter muitas soluções, né? Então, a solução geral da equação de Schrödinger dependente do tempo, ela pode ser expressada como uma combinação linear dessas soluções separáveis. Cn de psi n de x vezes e a menos i e n sobre h cortado vezes o tempo. Então, ela pode ser expressada como uma combinação linear de todas as soluções separáveis. Isso aqui vai de n igual a 1 até o infinito. Então, o nosso trabalho seria encontrar esses valores Cn. E encontramos esses valores Cn, esses coeficientes, né, como a partir, né, das condições iniciais. Né? O que seriam essas condições iniciais? Pode ser a função de onda para o tempo zero. Né? Podemos encontrar esses coeficientes a partir daqui. Igualamos isso à soma de n igual a 1 até o infinito de Cn vezes a solução independente do tempo. A partir desses Cn's, né, esses coeficientes, substituímos eles aqui e encontramos a solução geral da equação de Schrödinger dependente do tempo. Né? Apesar de que uma coisa que temos que notar aqui, apesar de que as soluções Cn de x vezes e a menos i e n sobre h cortado t, né? Essas soluções separáveis, elas tínhamos dito, né, que elas são estados estacionários. Né? Apesar dessa parte, né, esse aqui ser um estado estacionário, essa parte está aqui, né? Essa função, essa solução geral, ela não sempre é um estado estacionário, tá? Porque você tem uma soma desses valores, né? Quando você encontre a densidade de probabilidade, você vai ter que multiplicar isso pelo complexo conjugado. Existirão valores em que a energia, como não é igual, tenha partes dependentes do tempo. Então,
Vamos fazer um exemplo agora. Um exemplo. Então, suponha que uma partícula começa em uma combinação linear de dois estados estacionários. Tá? Começa quer dizer que a função de onda para o tempo zero, né? É igual a uma constante vezes um estado estacionário mais outra constante vezes o C2 vezes φ2 de x. Para fazer o exemplo mais simples, vamos considerar que Cn e φn são reais. E vai ser assim. A pergunta é: encontre a função de onda dependente do tempo, né? E encontre a densidade de probabilidade. Quer dizer, essa função de onda elevada ao quadrado, né? Quanto vale isso e quanto vale isso, né? Essa primeira parte é imediata, né? É fácil, né? Vai ser igual a φ de x, t, vai ser igual a C1 vezes φ1 de x, agora vezes aquela parte dependente do tempo, menos I E1 sobre H cortado vezes T, mais C2 φ2 de x vezes E a menos I E2 sobre H cortado vezes T. Né? Legal, já temos a função de onda dependente do tempo. Para encontrar a função densidade de probabilidades, isso que é igual a psi maiúsculo, né? De x, t, complexo conjugado vezes psi de x, t. Substituímos então aqui essa parte, né? Vai ser igual a primeiro o complexo conjugado, C1 vezes psi1 de x. Eu tinha dito, né, que C e psi são reais, então complexo conjugado é o mesmo vezes a parte exponencial, sim, muda de sinal. I é 1 sobre h cortado t mais C2 φ2 vezes E a I E2 sobre h cortado t, tudo vezes a função sem ser complexo conjugado, né? C1 φ1 E a menos I E1 sobre h cortado t mais C2 psi2 E a menos I E2 sobre h cortado t. Primeiro esse termo vezes esse termo vai me dar C1 φ1 ao quadrado, né? Ao quadrado, né? A parte que tem a exponencial vai se eliminar. Agora, esse vezes esse, e vou ter C2 ao quadrado, φ2 ao quadrado, mais, agora, esse vezes esse. E vai me dar C1, φ1, C2, φ2, vezes E a menos I sobre H cortado, vezes E2 menos E1, vezes T. Né? Mais, agora, esse vezes esse. C2, φ2, C1, φ1 é aí sobre H cortado é 2 menos E1 vezes o tempo. Vai ficar assim, C1 ao quadrado, φ1 ao quadrado, mais C2 ao quadrado, φ2 ao quadrado, mais essa parte aqui, igual a essa parte aqui, posso colocar fora, C1, φ1, C2, φ2, e dentro vou ter E a menos I θ, mais E a mais I θ, onde θ é igual a E2 menos E1 vezes T sobre H cortado. Isso aqui é igual ao cosseno de θ,
duas vezes, né? Duas vezes o cosseno de θ. Então, já está resolvido. A função densidade de probabilidade vai ser igual a C1 ao quadrado, φ1 ao quadrado, mais C2 ao quadrado, φ2 ao quadrado, mais C1, C2, φ1, φ2, vezes 2, né? Vezes o cosseno de E2 menos E1 sobre H cortado, isso vezes o tempo. Então, o que acontece? Essa função de densidade de probabilidade, ela depende do tempo. Ela é uma função que oscila com uma frequência angular dada por essa expressão aqui. E ela é dependente do tempo. Ela não é um estado estacionário. Embora as suas componentes, né, elas sejam estados estacionários. Ok, vamos ao seu dever de casa. Eu tenho ele aqui. Bom, vamos demonstrar três coisas aqui. A primeira, dada uma solução da equação de Schrödinger, aquelas soluções separáveis, demonstre que o valor E, a energia, é um número real. Uma dica para fazer isso é expressar essa energia em uma parte real e uma parte imaginária e utilizar essa expressão de energia aqui dentro da condição de normalização. E você vai ver que para se cumprir essa condição de normalização, esse gama tem que ser igual a zero, essa parte imaginária. A parte B é demonstrar que essa função de onda, essa solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, ela pode ser sempre considerada como uma função real. Embora a função de onda dependente do tempo, ela sempre seja complexa, né? Isso não quer dizer que todas as funções, as soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo, elas sejam reais. O que quer dizer é que, dada uma função que não é real, ela pode ser expressada como uma combinação linear das soluções reais. Então, a dica para resolver esse problema é que, dada uma função de onda, aqui o tempo todo eu falo isso aqui como se ela fosse a função de onda. Na verdade, isso aqui é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Mas a função de onda é essa daqui. É aquela que depende também do tempo. Isso aqui é a solução da parte espacial, né? Não é a função de onda. A função de onda tem que multiplicar pela expressão do tempo. Mas é um erro, o uso comum. Eu sempre falo, muitos físicos falam como se essa fosse a função de onda, mas não confundam, é só uma gíria, uma maneira de expressar. Então, se essa solução da equação de onda, da equação de Schrödinger independente do tempo, ela satisfaz, né? A equação de Schrödinger independente do tempo para uma dada energia, então o complexo conjugado dela também satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo. E também satisfazem essa equação de Schrödinger independente do tempo essas combinações lineares. Tá? A terceira parte desse primeiro problema, né, é dado um potencial par. Tá? Potencial par seria o potencial avaliado em menos x é igual ao potencial em x. Demonstre que a função de onda ela pode ser expressada pode ser sempre considerada como uma função par ou como uma função ímpar. E a dica para demonstrar isso é que seja essa solução da equação de Schrödinger independente do tempo para uma dada energia E, demonstre que esse também satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo.
E também satisfazem essa equação de Schrödinger independente do tempo, essas combinações lineares. Tá? O segundo problema, né? Demonstre que esse valor de energia ele deve ser maior que o mínimo do potencial para que toda a solução seja normalizável. Toda a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Esse aqui é um requisito. E tem que ser maior que o potencial, o valor potencial mínimo. E a pergunta aqui é qual seria o análogo no caso clássico. Então a dica para isso é reescrever a equação de Schrödinger independente do tempo dessa maneira aqui, que é muito simples, e que demonstre que quando E é menor que o potencial mínimo, a função e a segunda derivativa dela terão sempre o mesmo sinal. E se elas têm o mesmo sinal, então a função ela não poderá ser normalizável. Tá?